Un cronopio es una flor. 2 son un jardín. Lo dijo Julio Cortázar. Nada más parecido a un cronopio que un niño impertinente, creativo, vital, desconcertante. Um psicólogo de nome Honório Delgado escreveu uma obra chamada O Homem, a Cultura e seus Artífices. Nele, ele define que o ser humano pode ser conhecido de 3 maneiras: pela sua presença, pelos seus atos e pela sua biografia. Honório Delgado define a biografia como a grafia da vida, o desenho da vida. E o desenho da vida é composto por ter temas específicos. E o grande biógrafo é aquele que consegue resumir a vida de um sujeito justamente por perceber quais são os componentes mínimos, quais são as características mínimas desse sujeito. Eu queria até aproveitar que a gente está falando de um escritor, que a gente está falando de um verdadeiro cronópio chamado Julio Cortázar, que a gente parasse também para analisar que, do ponto de vista semiótico, do ponto de vista da análise literária, uma obra também pode ser resumida pelos seus componentes mínimos. E por mais difícil que seja o empreendimento de definir uma obra pelos seus componentes mínimos e a sua biografia pelos componentes mínimos, o que a gente pode perceber é que por detrás da biografia e da obra há uma estrutura. E que essa estrutura, por mais polêmico que isso seja, é uma estrutura de natureza astronômica. Eu queria apresentar para vocês o mapa astrológico do Julio Cortázar. Eu tenho poucos minutos para poder falar de tudo que eu gostaria do Julio Cortázar para todos vocês que são ou cronópios ou famas. E por isso eu tenho que definir alguma linha de raciocínio dentro dos poucos minutos que a gente tem. O que é curioso é que quando a gente levanta o mapa astrológico do Julio Cortázar, a gente vê que exatamente na região onde Saturno está se colocando no final do ocaso, ou seja, naquilo que a gente compreende como vamos dizer, o pôr do sol, a gente vê que Saturno está nessa região. E toda vez que Saturno se coloca na região do ocaso, que no astrologuês a gente chama de Saturno na casa 7, a gente vê que o indivíduo tem aquilo que a gente poderia chamar de razão interpessoal ou bilateral. O que é um indivíduo cuja razão poderia ser definida como uma razão interpessoal ou bilateral? É um indivíduo que, do ponto de vista biográfico ou estético, é movido pela presença alheia. Ao longo de toda a sua biografia, todas as decisões que ele toma é porque o outro é importante. Se a gente pega um depoimento que o Julio Cortázar deu ao Bermejo, num livro que foi lançado há mais ou menos 2 anos atrás, Conversas com Julio Cortázar, a gente vê que a ida dele à França foi suficiente para ele fazer uma grande revolução na vida dele. Porque quando ele se deparou com um francês, ele sendo argentino, quando ele se deparou com um alheio, quando ele se deparou com o outro, ele percebeu a importância da diferença alheia na própria vida. Eu gostaria de ler para vocês
um trecho desse depoimento que ele dá ao Bermejo. Os anos que vivi em Paris foram anos de experiências humanas que eu não tivera na Argentina, onde sempre vivi muito solitário, enfiado por um lado em uma espécie de carreira docente e por outro em bibliotecas. Paris foi um pouco a grande sacudida existencial. Isso pode explicar porque passei de repente a me interessar pelo próximo, do qual eu estivera bastante afastado na Argentina, um pouco por questões de autodefesa, de proteção de uma solidão que eu cultivava com fins culturais, para ter mais tempo para ler, para desenvolver meus projetos de escritor. Aqui, tudo isso foi varrido por uma espécie de presença física do homem como próximo. Esses autores de teses ou de monografias viram o que não, no princípio eu não via, quer dizer, a repetição, a recorrência de certos temas, a presença de certas constantes. Por onde começamos? Pelo tema do duplo? Sim, há em mim uma espécie de obsessão pelo duplo. Não acredito que se trate de uma influência literária. Estou absolutamente seguro, e nesse sentido tenho uma boa memória, de que a noção do duplo não era absolutamente uma contaminação literária. Em mim, a noção do duplo era uma vivência. O tema do duplo já aparece com toda a força nesse conto, e aí ele vai se referir a um conto dele chamado Distante. Você se lembrará que se trata de uma granfina de Buenos Aires, que tem por momentos uma espécie de visão. Ela não está apenas em Buenos Aires, mas também em outro país muito distante, onde tudo é o contrário. Lá, ela é uma mulher pobre, uma mendiga. Pouco a pouco, a mulher vai imaginando quem poderia ser a outra mulher, até que vai procurá-la, e a encontra em uma ponte, e se abraçam. E aí se produz a mudança no interior do duplo. A mendiga vai embora com um corpo maravilhoso, coberto de peles, e a granfina fica na ponte, como uma mendiga esfarrapada. O tema do duplo é constante em minha obra. Não se esqueçam de que os duplos, não sei se explicitamente em Jung, mas em todo caso, nas cosmogonias, nas mitologias do mundo, o duplo, os personagens duplos, os gêmeos ilustres, como Rômulo e Remo, Castor e Pólux, os deuses duplos, são uma constante do espírito humano, como projeção inconsciente convertida em mito, em lenda. Parece que o homem não se aceita como uma unidade. De alguma maneira, ele sente que poderia estar simultaneamente projetado em uma outra entidade que ele não conhece, mas existe. Quando buscamos uma mulher, estamos buscando o nosso duplo. Queremos completar a figura original. Esses temas reaparecem em múltiplas cosmogonias e mitologias e continuam nos habitando. Se a gente para analisar a justificativa que o Júlio Cortázar deu para escrever O Jogo da Amarelinha, que é a obra pelo qual ele foi consagrado, a gente vê que a grande tentativa do escritor foi de transferir ao leitor a possibilidade de que ele fosse o criador da obra. Ou seja, eu não sei se vocês conhecem O Jogo da Amarelinha, mas é um livro que você tem a liberdade de ler capítulos salteados e criar a sua própria obra. É muito interessante parar para a gente pensar que um autor literário, quando vai escrever um livro, quando vai escrever a sua obra, ele decide que ele, como autor, não deveria ter status e não deveria autoria, porque o status, a autoria, deveria ser dado ao leitor. Você que me lê, deveria criar a obra. Somente um indivíduo para quem o princípio da autoridade, para quem o outro é fundamental, poderia definir que na sua obra o outro é fator fundamental para a sua criatividade. Essa é a justificativa que ele dá para criar O Jogo da Amarelinha.
E esse é o livro pelo qual ele é consagrado. Nesse livro, o protagonista, chamado Oliveira, num de determinados momentos, dá o seguinte depoimento. Incomunicação total, pensou Oliveira. O pior não é estarmos sós, pois isso é sabido e nem tem solução. Estar só é definitivamente estar só dentro de um certo plano, no qual outras solidões poderiam comunicar-se conosco, se a coisa fosse possível. Já que pensaram os poetas, era fácil recordar-se de todos os que denunciaram a solidão do homem junto ao homem. A irrisória comédia dos cumprimentos, o perdão ao se cruzar na escada, o assento que se cede às senhoras no metrô, a confraternização política e nos esportes. Somente um otimismo biológico e sexual poderia dissimular a alguém a sua própria insularidade, mal que tanto pesara a John John. Os contatos na ação e na raça, e no escritório, e na cama, e na cancha, eram contatos de galhos e folhas, que se entrecruzam e acariciam de árvore para árvore, enquanto os troncos se erguem, desdenhosos, às suas paralelas inconciliáveis. No fundo, poderíamos ser como na superfície, pensou Oliveira, mas teríamos que viver de outra maneira. E o que dizer isso, de viver de outra maneira? Talvez viver absurdamente, para acabar com esse absurdo. Sair de si mesmo com tal violência que esse salto, acabasse nos braços do outro. Sim, talvez o amor, essa experiência ontologizante, doadora do ser. E por isso lhe ocorria agora aquilo que, na verdade, lhe deveria ter ocorrido logo desde o início. Sem se possuir a si mesmo, jamais poderia possuir a outridade. E afinal, quem é que se possuía de verdade? Hein? Quem é que tinha a perfeita consciência de si mesmo? Da solidão absoluta, que significa sequer contar com a própria companhia. Que significa ter que entrar num cinema, ou num bordel, ou em casa de amigos, ou numa profissão absorvente, ou num matrimônio, para estar, pelo menos, só entre os demais. Assim, paradoxalmente, o cúmulo da solidão conduzia ao cúmulo do gregarismo. A grande solidão das companhias alheias, ao homem só na sala de espelhos e dos ecos. Todavia, pessoas como ele e tantas outras que se aceitavam a si mesmas entravam sempre no pior paradoxo. Estar talvez à beira da outridade e não poder alcançá-la. A verdadeira outridade, feita de delicados contatos, de um maravilhoso ajuste com o mundo, não podia ser cumprida por um só lado. A mão estendida deveria receber outra mão, vinda de fora, vinda de vocês, vinda dos outros.